Pronto, boa tarde, turminha. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem, tá? Eu peço desculpas, tá, pessoal, por ter me afastado um pouquinho desse método de vídeo, tá? Eu estive doente, com as manchas no corpo, que me impossibilitou de gravar, certo? Ia ficar uma coisa ruim de vocês assistirem, etc, tá, pessoal? Mas dito isso, a gente retorna hoje com as nossas atividades em vídeo. Espero que todos fiquem contentes, inclusive com a nosso retorno às aulas está se aproximando, né? Então espero que todos estejam ansiosos aí, né? No bom sentido da palavra, tá, pessoal? Bom, eu espero que todos tenham aproveitado o feriado também, tá? Vocês estão vendo aí começo do Brasil, né? Fico contente aí que todos, se todos tiverem aproveitado o feriado, seja para colocar as atividades em dia, até para descansar também. Lembrando também, falando nas atividades, que eu não venho recebendo um montante satisfatório das atividades de vocês. E eu queria bater nessa tecla mais uma vez, tá? Eu preciso da entrega das atividades para a gente poder continuar de forma saudável, tá, pessoal? Bom, a gente vai fazer a transição aí, tá? Retornando exatamente onde a gente parou. A gente lembrando aí que a gente parou aí, a gente fez as atividades da página 73 e 74, né? Parando na página 74, tá bem? Da seção aplicando conhecimentos. E a gente vai tomar início justamente dela, tá? Então, espero vocês aí na página 75, onde a gente vai iniciar a sessão de olho na escrita, tá certo, pessoal? A atividade de hoje vai ser bem curtinha. Espero vocês na próxima transição, tá? Pronto, vocês já estão me vendo aí na telinha reduzida, vocês estão vendo o vídeo, o livro, né? O que vocês têm aí no de olho na escrita é o uso do hífen, tá, pessoal? Eu leio esse trecho, né? Vocês vão ler aí, tá bem? Qual é a ideia? Tá? Eu vou explicar para vocês o uso do hífen. A atividade de hoje é bem curtinha, tem essa explicação na produção textual, tá? Basicamente, né, vocês vão ter que responder aí com que objetivo o hífen foi pregado, tá? Na forma verbal, chamá-la em destaque nesse trecho, e na palavra quadro negro, tá? Vocês vão ver aí que são duas formas diferentes. Uma, eu uso o hífen, por exemplo, para dizer vende-se, compra-se, né? E na outra, eu estou usando, por exemplo, quadro negro, né? Quadro roupa perdeu o hífen, girassol perdeu o hífen, mas algumas ainda mantém, né? Arco-íris mesmo mantém o hífen, tá, pessoal? Sexta-feira, né? Mantém o hífen, etc. Mesma coisa se sucede dos outros dias da semana, né? Segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, eles mantêm o hífen, tá, pessoal? Bom, como vocês podem ver aí, o hífen é um sinal gráfico cuja função está associada a uma infinidade de ocorrências da língua. Na ligação de palavras compostas, na colocação pronomial, na divisão silábica, na translineação, fato de passar de uma linha para outra, na escrita, ficando parte da palavra na linha superior e o resto nas seguintes, na ligação de algumas palavras precedidas de prefixo, etc. Né? Ou seja, quando você está fazendo um texto, né, você vai, por exemplo, escrever carroça, e aí na linha não coube, né? Vocês escrevem aí, sabem aí do fundamental de vocês, né? Escrevem car na linha que der e o roça no resto, ou carro em uma e o sa na outra linha, né? Usando o hífen. O hífen é usado aí para uma infinidade de casos, né? A gente vai ver aí os mais importantes, né? Os nos compostos, né? Emprega-se o if nos compostos. Lembrando aí que esse compostos aí é sujeito, aliás, substantivos compostos, tá, pessoal? Seriamente ligação quando o primeiro termo por extenso ou reduzido estiver representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Primeiro-ministro, luso-africano, tenente-coronel, afro-brasileiro. Vocês vão ver muito dessas... Quando a gente fala de nacionalidade, né, de adjetivos pátrios, né? Se eu quero dizer aí da literatura luso-brasileira, eu estou falando da literatura tanto do português de Portugal, né, da literatura portuguesa, como a literatura brasileira, por exemplo. Né? O luso é referente ao país de Portugal. Se eu quero dizer chinesa nipônica, ou na verdade a gente chinesa nipônica, é referente ao chinês e ao japonês, por exemplo. Né? Sempre vai estar assimilado ao uso do hífen, tá, pessoal? João Ninguém, Boa Fé, Ano Luz, Porta-Aviões, são outros substantivos aí, tá certo? Observação, alguns compostos perderam, em certa medida, a noção de composição, por isso passaram a ser escritos aglutinadamente. Desculpa, pessoal, minha vista está um pouco ruim. Paraquedas, paraquedista, paraquedismo, paraquedístico, girassol, Madre Silva, pontapé, manda-chuva, tá certo? Essas ideias aí, tá? Elas não são mais
elas perderam, né, elas classificadas como composição, elas não são mais composição, chamadas agora de aglutinação, tá, pessoal? Com isso, vocês podem notar aí, tá? Quando não tem uma dicotomia tão grande, por exemplo, guarda-roupa perdeu, né? Ficou só o guarda-roupa, o RR, né? Então aí o girassol era gira hífen sol, agora ficou gira SS, né? A gente tem esse costume aí, quando tem um R e um S, eles perderam um hífen e virou dupla consoante, né? Que era girassol, virou SS, girassol. São algumas aí que eu aconselho mais a vocês identificarem, meio que memorizarem, né? Assimilarem esse contexto, do que tentarem lembrar, do que tentarem aprender a regrinha geral, tá? Até porque não tem uma regra geral exatamente. É mais ou menos, como disse, vocês podem ver, por exemplo, porta-aviões termina com A, começa com A, mas não foi aglutinada. Ela continua como uma forma de composição. Então, tem que se atentar a esses casos, tá? Não tem uma regra exatamente prefixada, não. Bom, usa-se hífen nos elementos repetidos, com ou sem alternância vocálica ou consonântica, como em lenga-lenga, blá blá blá, zum zum, ping-pong, reco-reco, zigue-zague, tico-ticos, astrais, né? Vocês podem ver aí, são algumas onomatopeia, os outros aí alguns recursos linguísticos, né? Para identificar, né? O blá blá blá, a gente conhece, né? Aquele zzz indicando que alguém está dormindo, sabe? São alguns recursos linguísticos, né? De alternância, que tem som repetido, etc, tá? Observação: escreve-se com hífen os compostos que levam apóstrofo, olho d'água, mestre, dama, tal. O que é um apóstrofo? Apóstrofo é justamente esse parece uma aspa, né? É quando ele acontece em alguns casos, por exemplo, da água, eu posso usar o apóstrofo para virar d'água, certo? E aí vira olho d'água, cachorro d'água, pingo d'água. Eu posso falar pingo de água, olho de água? Posso. Mas normalmente se lê como substantivo olho d'água, né? Mestre dama, mãe da água, por exemplo. Mãe da água, tem a lenda, mãe da água, tem. Mas a gente pode falar mãe d'água, por exemplo. Eu queria até que a lenda realmente seja mãe d'água, exatamente. Bom, e a gente tem aí, receberão o hífen os compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento for além, aquém, recém, bem, sem, né? Além Atlântico, quer dizer, depois do Atlântico, né? Além mar, depois, além do alto mar, né? Bem criado, bem-estar, bem-humorado, né? Eu vou pedir só para vocês aí, ó, transcreverem, ó, veja no apêndice outros casos do hífen. Apêndice é aquele pedacinho no final do livro, tá, pessoal? Eu vou pedir só para vocês transcreverem do número aí todas essas palavrinhas com hífen, tá? Para vocês lembrarem. Lembrando, isso não é uma atividade grande, só vou pedir para vocês escreverem e estudarem direitinho aí o uso do hífen. Eu vou pedir aí para vocês fazerem essa produção textual, tá? A produção textual basicamente se dá em cima do tipo textual reportagem, certo? Aí tá pedindo para você fazer com mais 2 colegas, mas a gente vai fazer separadamente, tá? E vocês vão fazer essa reportagem aí, tá? Um dos temas estudados, né? Vai ter aí a adolescência, conectividade, o adolescente e os relacionamentos amorosos, etc, etc. Você vai escolher um desses aí, vai fazer a sua reportagem em cima disso, tá? Aí o que é que vocês têm que fazer? Aí você tem um quadro, né? Para escrever a reportagem. Qual é o público leitor do texto? É o pessoal, são os pais, o pessoal mais velho, é o pessoal mais novo, certo? Vocês vão respondendo aí pouco a pouco. E aí tem as orientações sobre a produção, tá? Vocês vão fazer aí do ler do 1 ao 10º. Essas letrinhas, se vocês disserem assim, professor, não entendi, vocês vão ler uma a uma e tentar assimilar o texto de vocês de acordo com essas regras, tá? Vocês vão ler, vão identificar, por exemplo, o 4. Caso o tema da pesquisa seja participação social, procurem saber se as ações surtiram resultados e se de fato alcançaram os objetivos propostos. Por exemplo, você viu algum trabalho da ONG, de uma ONG, viu algum resultado, você comenta, certo? São assuntos interessantes de você trazer. Aí você tem as dicas de como deixar esse seu texto mais atrativo para a leitura, tá? No final das contas, não interpretem sempre assim. O interesse do texto não é só fazer vocês uma atividade e tudo mais, né? Vocês entenderem realmente o recurso linguístico. Quando vocês fazem um texto, não quero que vocês pensem que não, estou fazendo um texto para entregar ao professor e me livrar da atividade. Tentem fazer sem desdém, tá? Vamos fazer com carinho, com esforço. Eu quero fazer um texto realmente bem, um texto bom para que a pessoa leia atentamente, se sinta interessado. Isso é muito importante vocês criarem essa maturidade, porque na frente vão se fazer necessários, tá, pessoal? Aí tem a avaliação em reescrita, né? É como você vai avaliar se está tudo ok no texto da reportagem, as informações que envolvem o tema são suficientes, né? Por ser uma reportagem, as informações são extremamente importantes, né?
As informações que você criou, você escolheu a reportagem, né? Na reportagem, estão de acordo? Estão legais? Não, tá só maçante, foi encheção de linguiça? Por que não reescrever, né? Para ficar mais atento, para ficar mais, como é que eu posso dizer, mais chamativo, certo? Então vocês vão ler aí também, tudo dando ok, vocês me entregam o texto, tá, pessoal? O resto vocês podem deixar que a gente abrange na próxima aula, tá? Lembrando aí que as nossas aulas presenciais estão voltando, né? Provavelmente voltaremos dia 15, esse retorno ainda vai ser passado para a gente, e quando tudo tiver ok, vocês também serão informados, tá, pessoal? Vai ser um retorno, de certa forma, híbrido, tá? Bom, dito isso, eu me despeço de vocês, espero que todos tenham bons estudos, e qualquer dúvida estou disponível no WhatsApp, tá, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima.